A gente começa essa edição trazendo para você mais um capítulo de um grande dramalhão mexicano. Essa que é a grande verdade, viu? O Pleno do Tribunal de Justiça colocou um fim na chamada lambança feita pelos deputados estaduais e tornou inválido o ato da Assembleia Legislativa que suspendia o trâmite dos processos criminais contra os deputados afastados Augusto Bezerra e Paulo Rajimberg, conhecido como Paulinho das Varzinhas. Põe na tela, Papito! O procurador-chefe em exercício do Ministério Público Estadual, Eduardo Dávila, fez a sustentação da denúncia do MP contra os deputados afastados Augusto Bezerra e Paulinho das Varzinhas. Para o Ministério Público, a decisão da Assembleia Legislativa, aprovada pelos parlamentares no dia 14 de agosto, suspendendo o andamento da ação penal contra os dois deputados, com o argumento de que os supostos crimes de desvio de verbas de subvenção teriam sido praticados antes da diplomação, não se aplica neste caso. A Constituição apenas garante, através da imunidade, a chamada imunidade parlamentar, que o parlamento tenha a sua função exercida com plenitude, mas exercida naquele momento, naquela legislatura. Não pode a imunidade proteger atos passados, atos pretéritos. Portanto, esse sempre foi o argumento do Ministério Público, diante da clareza que existe no artigo constitucional. O relator do processo, desembargador Roberto Porto, após ouvir as alegações do Ministério Público e do advogado de defesa, decidiu tornar inválido o ato da Assembleia Legislativa. A hipótese dos autos em que os delitos imputados aos réus foram supostamente cometidos no curso de mandatos pretéritos, ou seja, antes da diplomação do mandato legislativo em curso. Ante tais razões, torna-se efeita a deliberação da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, que determinou a sustentação desta ação penal e, por conseguinte, determina o seu prosseguimento. Decisão que, por conta do artigo do regime interno já citado, submeto a referendo desta Corte de Justiça. A decisão do relator foi unânime. Os demais desembargadores acompanharam o voto dele, decidindo pelo andamento da ação penal contra os deputados afastados, que são denunciados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os processos seguem com toda a naturalidade. Vamos agora passar à fase da instrução criminal para depois o tribunal avaliar todas as provas e proferir a sua decisão finalmente. A decisão unânime do Pleno do Tribunal de Justiça será comunicada à Assembleia Legislativa. O advogado de defesa dos deputados afastados Paulinho das Varzinhas e Augusto Bezerra disse que vai recorrer da decisão em instâncias superiores. Trocando em miúdos, o Tribunal de Justiça disse que os deputados, o poder legislativo, de nada é a mesma coisa. Essa que é a grande verdade. Aqui no estúdio nós recebemos o advogado Aurélio Belém, advogado dos dois parlamentares. Obrigado, Aurélio, por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Afinal de contas, o que está acontecendo? Os deputados voltam ou não voltam para a Assembleia depois do que foi dito aí? Não, depois do que foi dito, os deputados permanecem afastados, né? Na verdade, não há qualquer alteração do status quo ante, né? Então, a situação permanece a mesma. Os deputados continuam afastados e a defesa continua a sua luta para fazê-los retornar ao mandato. Ou seja, isso significa que vocês, evidentemente, que a legislação permite, enquanto tiver brecha e janela jurídica, vocês vão recorrer. Ou seja, vai para Brasília agora? Nós vamos recorrer sim para Brasília, para os tribunais superiores, né? Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, pois estamos convencidos que a Constituição não alberga esse afastamento perpétuo, quase que perpétuo, né? Estamos caminhando para uma cassação indireta. Os deputados já estão afastados por 290 dias, né? Ultrapassando toda e qualquer previsão constitucional, inclusive aquela feita em relação a presidente da República em caso de impeachment, que prevê os 180 dias. Então, assim, não há qualquer razoabilidade. Que, aliás, desde o início vocês estão exatamente utilizando a desde presidente Dilma, o caso da Dilma como referência. Sim, estamos lançando essa tese desde o início. Ela não foi acatada no Tribunal de Justiça aqui de Sergipe. Nós já levamos essa tese a Brasília. Vamos agora levar novamente, né, esse questionamento e prosseguir em nossa luta. Como é que fica a defesa? Eu sei que foge um pouco da sua alçada, mas como é que fica a defesa, por exemplo? O TJ, que é um poder
um poder constituído, desfaz aquilo que um outro poder também determinou na semana passada. Vira um samba do crioulo doido isso aí, né? Na verdade, em nosso entendimento, embora aqui não fale pela Assembleia, não tenho qualquer procuração para poder defender a Assembleia Legislativa, que tomou uma decisão política e soberana dentro de sua competência constitucional. Eu entendo que a decisão da Assembleia tem sim, deveria ter validade jurídica, embora o tribunal tenha dito que não, né? Tornou sem efeito essa decisão. Acho que os poderes são independentes e devem ser harmônicos entre si. É assim que prega a Constituição. Devem, né? Na prática, não é isso que está acontecendo, infelizmente. A decisão da Assembleia foi anulada, né? Pelo Tribunal de Justiça. Mal-estar certamente vai causar, né? Cabe à Assembleia decidir que providência irá tomar, né? Em nossa defesa, diante da decisão da Assembleia, que repercutia em favor dos meus patrocinados, dos deputados, eu fui pleitear o retorno dele diante da suspensão do processo. Como essa decisão foi tornada sem efeito, iremos agora seguir a nossa estratégia anterior nos tribunais superiores. Agora, para a gente terminar, um passarinho me contou que a defesa, inclusive, vai pedir uma indenização pelo afastamento dos parlamentares. Procede isso? Não, isso ainda isso é para ser avaliado após o final do processo. Tem muita água para rolar. A depender da decisão, é uma situação que pode ser analisada. Agora, o caso dos seus clientes, há inclusive uma divergência daquilo que está sendo posto. Foi antes ou depois da diplomação? O que o artigo constitucional, que é o parágrafo 3º do artigo 42 da Constituição Estadual, prevê é que a Assembleia pode suspender ação penal contra deputado quando o crime investigado neste processo for praticado após a diplomação. Ocorre que os dois parlamentares estão diplomados há vários anos. Augusto Bezerra tem 5 mandatos, Paulinho das Asinhas tem 3 mandatos. Sim, mas nós estamos referindo a esse último mandato, essa última eleição. Mas a Constituição não faz essa referência, isso é uma interpretação do tribunal. O artigo não diz atual legislatura ou atual diplomação, após a diplomação. Ou seja, vai de acordo com a leitura... O tribunal deu uma interpretação que, tá ali, né? Que eu respeito, porém discordo, deu uma interpretação de algo que não está escrito no artigo, né? E essa interpretação... ela reduz a eficácia, o alcance desse artigo, então, tornando a prerrogativa do Poder Legislativo diminuída, né? Esse é um grande problema. Cabe ao Legislativo avaliar, né, se irá tomar alguma medida, recorrer ou algo do tipo. Bom, o espaço está sempre aberto, né? Estamos sempre à sua disposição, né? Que precisar esclarecer ao nosso telespectador, porque fica esse imbróglio danado aí, né? Muitas vezes, até eu brinquei com você uma vez, defendeu o indefensável diante das provas que foram apresentadas, né? Mas enfim, né? Agradeço a sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Vamos acompanhar de perto esse dramalhão mexicano que se tornou aí, a volta dos que não foram. Um grande abraço, Aurélio. Um abraço.